Fala galera, beleza pura, como é que vocês estão? Faz tempo que não saiu um vídeo no canal, hein? Só shorts. Mas que história é essa agora de motoca falar inglês, né, mano? Pois é, galera, na verdade eu nunca comentei sobre o assunto no canal, acho que até pra ideia do canal nem era o propósito nem nada, mas acabou que surgiu uma ideia aí de fazer uns vídeos em inglês aí, sei lá, de repente o pessoal de fora, porque sinceramente o pessoal daqui parece não se importar, ou na verdade meu conteúdo não é interessante o suficiente para agradar o pessoal daqui, então é comum, galera. Acho que o pessoal tem que assistir aquilo que gosta, né? E não tem problema algum. Mas assim, fazendo uns vídeos em inglês também, de repente atraindo alguns curiosos, pessoal de fora que às vezes tem curiosidade de saber como é que funciona as coisas aqui no Brasil, como que é a vida dos deliveries aí, das entregas, as coisas. Assim como eu gosto muito, assisto muito canal gringo, né? Eu gosto de principalmente aqueles vídeos de restoration, né? De restauração. É um assunto que me interessa muito. Carro, moto. Acho que na verdade todo mundo que é um apaixonado assim por veículos, motos, carros, sempre tem, né, essa curiosidade de saber como são os carros lá de fora e tal. Então assim, sempre assisti, eu pensei, imagino que deve ter um motocarro em tudo quanto é lugar nesse mundo, né? Curioso, que gosta de ver outras culturas. Então vou fazer uns vídeos também em inglês, mas no caso, sei lá, ainda sou bem, confesso que eu sou bem noob ainda no inglês, ainda no YouTube, ainda não manjo fazer a separação, fazer os playlists certinho, ainda preciso pegar a manha, galera. Tô de férias do meu primeiro trampo, então vou pegar para estudar um pouco mais sobre o assunto, pra gente tentar melhorar aí um pouco a qualidade aí nas entregas dos vídeos e tudo mais. E vamos pra cima. Claro que eu não vou ficar só em casa, né? Vou trabalhar uns dias aí, aproveitar fazer um pouco de conteúdo também. Ixi, nossa, hein? Tá desmoronando o negócio pra cá. Aí, galera, ó, chove muito aqui e essa é a realidade, ó, do negócio. Coisa tá feia. Cara, é muito acidentado, velho, esse terreno aqui de Cotia, é muito doido como é muito morro mesmo. Tem umas casas, umas ruas, galera, que se vocês... Mano, se vocês tivessem a noção, é que no vídeo às vezes vocês não conseguem ter a noção. Mas é umas subidas assim, ó, muito íngreme, Isso é doido, umas casas assim que a gente fala, meu Deus do céu, isso aqui desafia a lei da natureza, da gravidade. Mas é isso, galera, acho que tô com umas ideias aí de fazer uns vídeos assim em inglês e também aproveitando um pouco o hype, a fim também de dar algumas dicas para algumas pessoas que se interessam em aprender, que tem vontade, mas tá igual eu, não tinha condições na época. Querendo ou não, você entrar numa escola aí, né, de inglês não é barato. Não é só as parcelas, na verdade é várias coisas, é apostila, material, essas paradas tudo. Então no final das contas nunca é um precinho. E aquela coisa também, né, mano? Você vai entrar em uma escola online, sei lá, às vezes dependendo da pessoa não consegue ter a mesma entrega, não consegue, né, se dedicar, prestar tanta atenção. A gente sabe como que é os dias de hoje. As pessoas não têm mais paciência pra nada, já consomem vídeos aí curtinhos. Justamente por causa disso, hoje em dia ninguém tem mais tempo pra nada, muito menos pra passar tanto tempo, até mesmo pra fazer aquilo que elas gostam, que é aprender uma nova língua e tal. É claro, galera, que quando eu comecei a estudar inglês por causa da empresa que eu trabalhava, uma multinacional austríaca, e lá a gente tinha muita visita, né? Muito gringo que ia pra lá, e principalmente na hora do almoço, assim, eu ia almoçar mais tarde, geralmente com o pessoal da administração. Lá eu trabalhava num laboratório que montava bits, e esses bits era para serrar carro no meio, essas paradas assim. Era um trabalho de diamantação, mexia com níquel, diamante industrial, essas coisas. Então, galera, eu via o pessoal conversando
em inglês e, poxa, e aquilo me deixava fascinado, né, mano? Eu falava, puxa vida, eu queria tanto, né, mano, aprender uma cultura tão bacana. É bonito, né, mano? Você vê alguém falando, conversando em inglês, é um negócio diferenciado. E na época a gente tinha um presidente da empresa, ele era austríaco, o português dele era bem arrastado e tudo mais, então sempre quando vinha visita lá, ele sempre trocava uma ideia. E, e era bem interessante de se ver, viu? Ai, ai. E aí nasceu essa vontade, né? Beleza, num belo dia eu fui procurar uma escola dessas de rede grande aí, não vou dizer o nome. Mas pô, cheguei lá, a apresentação foi maravilhosa. Os caras mostrou caneta que fala, né? Com a forma, o método de ensino deles, aquelas coisas. E meu, fiquei encantadíssimo, né? Falei, uau, acho que pô, vai dar certo. A pessoa tem todo um jeito de falar com você, né? De te atrair, pá, e pra depois dar aquela pedrada final, né, mano? Que é o valor. Mas na hora que eles falaram o valor, eu não consegui acreditar, não. Naquela época, se nós estamos falando de 2012 para 2013, eles falaram que o custo dele era 500, lá vai pedrada. Ainda, se eu quisesse, se estendesse por mais 2 anos, para se aprofundar, né, na parte técnica, não sei explicar como ela explicou certinho naquela época, mas é basicamente, por exemplo, se eu quisesse me aprofundar em um tipo de profissional e tal, assim, aí já se acrescentava mais 2 anos. Só que, meu, já era 5 anos o aprendizado lá. E era 500, lá vai pedrada. Eu não lembro direito, mas era 500 e cachorro com a boca, assim, um valor alto. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Pô, 500 e pouco era uma faculdade de engenharia naquela época, pô. Hoje em dia você encontra faculdade bem mais barato que isso, ainda mais o sistema EAD aí. Mas, meu, não dava, assim, tipo, fiquei chateado na época, era novinho de casado, tava pagando aluguel, pagando móveis, pagando um monte de coisa. A única coisa que eu tinha era vontade e o sonho. Dinheiro mesmo, era só saudade. Foi quando eu peguei. Passou-se um tempo, não foi no mesmo momento, assim, deu uma bela de uma brochada na época. Mas aí um dia eu recebi uma promoção pra trabalhar numa máquina chamada Eletrosão. E essa vaga era à noite. Só tinha disponibilidade pra trabalhar à noite. Aí eu, lógico, né? Pensei 2 vezes, fui lá. Aceitei a proposta. Mudei pro horário da noite. Só que o trabalho braçal, vamos dizer assim, né? Que era você pegar uns cebolos que vinham da empresa, retificar elas, para depois passar para a máquina de erosão. Era tudo, eu fazia tudo no começo do turno, deixando um pouco mais para tarde o restante, né? E aí nisso eu conseguia deixar um pouco mais para tarde, e nisso eu conseguia ter um espaço um pouco mais livre. Que às vezes também eu lançava, né, as coisas no computador, as medidas e tudo, e me sobrava um tempo. Como lá tinha computadores para mim, tinha, né, eu tinha acesso ali à internet e tudo mais, eu decidi, pelo óbvio, né, galera, decidi estudar by myself, né, decidi por mim mesmo estudar. E lógico, o que a gente aprende aqui no Brasil? A gente aprende o verbo to be. E a gente aprende a gramática básica, né? Pronomes, essas coisas. E assim fui, galera. Assim eu fui inventar de me aventurar nesse negócio. Comecei pela tanto que eu tenho meus cadernos até hoje, lá dá pra ver. Eu bem no início de tudo. Parecia que eu tava até na 4ª série. Porque, sinceramente, vamos concordar, vai. O estudo nosso aqui, para o que se refere a inglês, é falido, aliás, né? Pra quase tudo. Mas pro inglês ainda é tão deixado de lado que é bizarro como a gente fica preso no verbo to be. Sei lá, da 4ª série, que é onde a gente começa a aprender inglês, até o 3º ano do ensino médio, né? A gente não sai disso, é bizarro. Não sei hoje, né, galera? Falo pela minha época, hoje em dia eu já não posso mais dizer. Mas é uma vergonha, assim, de certa forma, né? É a língua mundial e a gente sequer... Pela última pesquisa que eu fiz, cerca de 4% da população brasileira fala inglês, né? Então, realmente
triste como a gente não dá o devido valor, assim. Não é nem questão de patriotismo, né, galera? É questão de preparar as pessoas pro futuro. Se a gente falasse mais inglês aqui, quem sabe a gente teria oportunidade de trabalho melhores, né? Pode ir, galera? Pode ir. Então, assim, nem sei o que eu tava falando. Ah, é. Então, resolvi ir pro... Uhul! Então resolvi partir pro que a gente já, né? Pro óbvio, né? Porque a gente já conhecia. E fui pro verbo to be. Fui tentar entender e tal. Só que eu vi que, mano, ali eu fiquei muito, galera. Isso eu me preocupava muito com a gramática. Tanto que eu aprendi a ler muito rápido em inglês. Aprendi. Meu listening era horrível também, né? O ouvir era horrível porque eu não tinha tanto contato. Até o dia que eu comecei a fazer Duolingo. Tem muita gente que zoa, mas aquilo ajuda, que é uma beleza. E não só Duolingo. Eu comecei a ver, já tinha, né? Já Netflix, já era bem comum. Eu acho que vou entrar aqui. Já era bem comum, então eu conseguia colocar ali a língua na língua nativa deles lá, inglês, e o subscribe, o subscribe, ó. E o subtitles. Como é que fala mesmo? Aí eu conseguia colocar, galera, consegui colocar um negócio em inglês e consegui colocar a legenda em inglês também. Porque daí eu forçava, como eu já lia um pouco, eu forçava a ler e também associar as palavras. Mas ajudou. Mas, galera, eu confesso que te deixa um pouco preguiçoso. Você acaba não prestando atenção tanto nas vozes e acaba lendo mais. Então você fica boa de leitura, péssimo de listening e mais péssimo ainda de understand, né? De entendimento ali, de você conseguir entender a situação. Mas assim, sempre via muito vídeo também no YouTube de professores, de dicas. E lá eu encontrei muitos que diziam a mesma coisa: ver vídeo sem a legenda. E eu comecei. O trabalho não é fácil, galera, porque você acaba perdendo o interesse no que você tá vendo, fica chato, sabe? Porque você não tá entendendo a grande maioria das coisas que tá acontecendo ali. Uma palavra ou outra, um good morning, um excuse me, sabe, coisas desse jeito. Você acaba, aprende só e fica difícil. Então a gente se vê numa situação difícil, mas eu não desisti não. Eu só percebi, galera, que eu comecei a melhorar meu entendimento quando eu, obviamente, comecei a ver com legenda e ler em inglês a legenda. Quando uma vez, eu não sei por que razões, eu estava assistindo, eu lembro que era até aquela série How I Met Your Mother. Um detalhe importante dizer, galera, se você vai aprender inglês, tenta buscar coisas que te agrade, né, obviamente. As coisas que eu mais amo, séries de comédia, Fórmula 1, tudo que envolve Fórmula 1 eu gosto muito, então eu procuro deixar essas coisas bastante envolvidas para poder ter interesse. Senão você acaba perdendo interesse no meio do caminho, fica chato, fica monótono, você desliga, você desiste. Então tem que procurar alguma coisa que te faça querer ficar ali e tal. Então eu tava assistindo How I Met Your Mother, por alguma razão eu fui ver na TV e lá não tava. Ixi, tá acontecendo aqui, gente. Lá não tava habilitado a legenda. E eu nem percebi. Eu comecei a assistir. Eu assisti um tempão. E teve uma hora que eu estava sentado na mesa lá do barzinho lá. Quem já assistiu o How I Met Your Mother sabe que barzinho é esse. É o que eles sempre vão. E lá eles começaram a falar algumas coisas e eu não consegui entender. E aí acabou a ficha. Falei, caramba, eu tô assistindo. Olha só, tô assistindo sem legenda, mano. E tava entendendo até certo ponto. Puta, aquilo me deu uma alegria tão grande, velho. Falei, mano, não acredito nisso. Tipo, fiquei muito feliz. Naquele momento eu percebi que eu também já tava com o meu listening legal. Eu já tava entendendo legal o inglês. E lógico, daí eu parti pra várias outras coisas. Tanto podcasts, tudo que eu podia. Mano, e hoje a gente tem YouTube aí, velho. Isso ajuda de uma maneira vocês não têm noção. Tipo, você pode escolher qualquer coisa que você queira ver em inglês. Coisas, obviamente, que te traz ali vontade de assistir, né, que seja de algo que você gosta ali. Foi bacana. Foi assim que eu consegui, mas a minha pronúncia ainda era um problema.
Aliás, é um problema até hoje, pra quem tem um vídeo que eu acabei de gravar aí, que eu gravei em inglês, você vai ver dificuldades minhas em falar certas palavras. E é comum, tá, galera? Não pode ter vergonha. Você não pode ter vergonha de tentar se falar com os outros. Minha, minha futura esposa, né, minha noiva, ela sempre dizia pra mim, assim, quando eu conheci ela, falou que eu ia falar inglês e parecia um índio falando. E mas ela sempre falou assim, ó, você tem que falar, você tem que se forçar a falar, porque quanto mais você falar, mais você vai melhorar. E é claro que segui o conselho dela e continuei. Teve algumas situações onde eu precisei usar. O dia que eu fui em Interlagos, dia corrida, ela passou mal e aí veio um cara e tal, ela se preocupou, pediu pra me ligar pros bombeiros, né, corpo de bombeiros e tal. E tudo em inglês e eu respondi pro cara, agradeci pela preocupação e tudo mais. E é bem legal mesmo assim quando dá certo. Uma vez que a gente foi na Roda Rico também, tudo bem? E a gente foi na Roda Rico e teve um cubano lá que tava todo, né, achando que tinha perdido o horário por causa do trânsito e tal. I'm late because of traffic. Sabe, tudo pá assim. Aí a gente, não, calm down, né? Vamos lá, conversamos. E pô, ninguém da Roda Rico ali, do pessoal que tava na recepção, falava inglês. E foi uma das coisas que ele até comentou, que a maior dificuldade deles aqui era achar alguém que falasse inglês, né? Porque às vezes vai pedir uma ajuda ali, vai pedir alguma informação e não tem ninguém que seja capaz de dar informação e tal. E essa é a maior dificuldade deles. Nem cara do Uber, nem nada. Então fica a dica aí, galera. Fica a dica aí, se vocês querem aprender, dá pra aprender. Dá pra ser mais rápido do que eu fui, eu levei anos pra aprender. Eu comecei com 23, hoje eu tenho 31. Eu falo e eu entendo, né, mas não é aquelas coisas mais lindas. Mas ainda assim, galera, eu tô aqui, ó, tô me esforçando todos os dias. Então, assim, vale a pena investir o seu tempo se você é uma pessoa novo, sabe? Pretende ter um futuro brilhante. Cara, pense com carinho em aprender inglês, que essa é a língua, né? A língua mãe aí, querendo ou não, é a língua que a gente faz todos os negócios em volta do mundo aí. Fechou? Bom, eu vou fechar esse vídeo por aqui. Eu agradeço por ter assistido o vídeo. Se inscreva, eu vou fazer alguns vídeos de dicas aí pro futuro. Pra galera que gosta de acompanhar os motovlogs, não vai acabar, vai continuar, né? Vamos aí sempre fazer o motovlog, faz parte desse canal aqui. E sempre batendo uma ideia, sempre conversando. Mas vai sair mais vídeos também em inglês, galera. E vamos melhorando junto aí. Vamos progredindo, né? Vamos fazer esse negócio virar. Então é isso, galera. Agradeço a todos por ter assistido. Se inscreve, compartilha, dá um like aí, ajuda a engajar. Travamos aí nos 62 inscritos aí e não sai mais. Ajuda nós aí que você vai fazer parte ainda de um dia. Esse vídeo, esse canal tá grande. Não é só conteúdo de moto que a gente fala um pouquinho de tudo, certo? É quase como um diário, né? Quase como um diário. Sempre que às vezes eu acabo falando algumas coisas sobre o jeito que eu me sinto e tal. Bom, vamos fazer parte disso aí, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!